Vamos ver agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Os tempos não estão fáceis para o governo Dilma, que enfrenta pressões variadas, desde a rejeição de companheiros do próprio partido inconformados com medidas do ajuste da economia a derrotas significativas no Congresso. Para uma análise do cenário político atual, nós recebemos o cientista político Gaudêncio Torquato, professor de comunicação na USP e consultor político. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, dentre todos os problemas que a presidente Dilma está enfrentando nesse começo de governo, dá para apontar o que é que mais a fragiliza? Economia. A economia, na verdade, determina as outras crises, a crise da economia. Falei em crise da economia, eu estou querendo me referir aqui ao programa de ajuste econômico, que alguns já apregou como de difícil execução, já com medidas no Congresso Nacional para evitar que o pacote seja utilizado em sua totalidade. E este pacote pode afetar, evidentemente, o bolso do consumidor lá na ponta. E isso pode afetar a famosa equação boba-coca, bolso, barriga, coração, cabeça. Isso poderá, por exemplo, desestabilizar a presidente. Muito bem, a política, em segundo lugar. O fator político, a eleição do Eduardo Cunha, que coloca o PMDB de maneira mais independente, e, evidentemente, a própria formação do Ministério, agora a formação lá do segundo escalão, também não está sendo contemplado aos partidos. Terceiro, a crise hídrica. A crise hídrica e a crise energética. Então, esses fatores todos, combinados com o chamado clamor das ruas, que Maria Lídia virão por aí, novos clamores, novas manifestações. Já tem com data marcada, né? Fora os demais. Pois é, fora os demais. Então, você veja que esses fatores todos combinados convergem para o que se chama tempestade perfeita. Agora, a economia, evidentemente, sendo bem administrada e a inflação não estourando o teto da meta, e não tendo aumento de impostos, por exemplo, esses aumentos de impostos, mais uma vez, vão afetar o bolso do consumidor. É claro que se diz que para resolver a economia é preciso aumentar a receita e diminuir a despesa. Mas tem um detalhe, o resultado da economia, que é uma incógnita, né, se o efeito do chamado ajuste fiscal vai precisar de um tempo. Né? Nas muitas entrevistas que tenho feito, sim, não há expectativa positiva para 2015 de imediato, que será um ano realmente mais difícil. Agora, esse ânimo, o ânimo político e o ânimo do cidadão que já aparece nas pesquisas, a popularidade da presidente que despencou da forma como despencou, o fator desencadeante dessa... O senhor já falou da economia, mas desse desalento, do desânimo, tem a ver com o jeito de ser e de governar da própria presidente Dilma Rousseff? Uma pergunta que eu, na verdade, respondi essa pergunta ontem nas minhas forandubas políticas, quando eu disse que a índole presidencial é responsável por parcela da crise. É interessante isso aí. A índole, o fechamento da presidente em torno de si mesma, a falta de articulação com o mundo político, ela coloca articuladores que não estão dando certo. Então, essa ojeriza que a presidente claramente tem e mantém da política, realmente também colabora para o acirramento da crise. Então, veja bem, nesse momento em que a sociedade também está apontando o setor político como setor responsável, porque, no fundo, essas denúncias todas batem também na imagem do Congresso Nacional. Imagina o que vai ocorrer nos próximos dias se os nomes de 30, 40 parlamentares chegarem lá no Congresso Nacional arrolados pelo Janot, pelo Procurador-Geral da República. Mais confusão. Então, junte-se isso com a falta de apetite da presidente Dilma em negociar com os partidos, você vê aí um quadro muito tormentoso na área política. Agora, o próprio partido da presidente, né, tá expressando a insatisfação com ela. E a ponto de soltar aí uma nota com cobranças, né, de reversão das medidas, das restrições de benefícios trabalhistas, previdenciários, etc. Agora, o PT está pegando pesado com a presidente Dilma, está deixando a presidente na mão, está sendo injusto com ela? A ala do PT certamente está muito contrariada
Tá, expressa isso, claramente. Expressa claramente nas notas, nas posições, nas conversas de bastidores, não é? Então, uma ala do PT está muito contrariada com as ações tomadas pelo presidente Dilma e com o programa de ajuste econômico, particularmente no que diz respeito às perdas na área do trabalho. Né? Nós estamos vendo já começando a ver as centrais sindicais se mobilizando para lutar contra aquelas restrições. Aquelas restrições. Então você vê realmente aí que o próprio PT está desajustado. Mas é o que isso? É um medo que o PT tem de sobrar para ele, PT, e ter que pagar o preço do amargor do ajuste fiscal? Porque é um remédio amargo. E isso, do ponto de vista político, eu acho que não atrai voto. O PT está com esse receio e daí se volta contra Dilma? Sem dúvida, está com esse receio, porque é evidente que perdas trabalhistas, perdas, na verdade, na área social como um todo, sim, isso vai implicar também em desemprego. Nós estamos vendo aí, por exemplo, as indústrias começando a demitir. Já demitiu. Então, nós temos aí uma visão de desemprego em massa do segundo semestre, uma visão, um arcabouço, que mostra a crise energética ameaçando com apagões, entendeu? Então, a crise da água, mesmo com o melhor cenário, faltando água na torneira. Então, a presidente tem que administrar tudo isso e ainda por si administrar os problemas do seu próprio partido, ao lado dos partidos aliados. Mas ela também se descolou do PT de alguma forma, eu não sei dizer, pergunto ao senhor, se tem uma relação com essas denúncias gravíssimas da Petrobras, que já tem envolvido nomes importantes do PT. Na última denúncia, delação premiada de um ex-diretor de Odebrecht, gerente de Odebrecht, falou até no nome do Zé Dirceu, de Palocci, né? Tudo isso, agora... A indagação é essa. Interessa a presidente Dilma também estar próxima dessa fogueira? Ela pode sair chamuscada? Ela pode ter se afastado e ficado com o núcleo duro, mesmo cometendo erros de articulação política? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa sua hipótese é perfeitamente viável. Ou seja, ela não quer ser consumida pela fogueira que poderá consumir parcela forte do PT. Aliás, já está consumindo. Então ela quer se afastar, mas eu não tenho nada com isso. Vocês aí que resolvam a sua questão. Então... na verdade, também ela, evidentemente, ela está examinando, teria conversado com o presidente Lula para acertar, resgatar, vamos dizer assim, a conversa de outrora. Então, eu acredito que ela tem condições até mais adiante de se apresentar como a grande líder, a grande presidente, mas hoje eu vejo muito pouca possibilidade, Maria Lídia, dela unir o PT. Encerrando, está uma onda aí, uma conversa de impeachment da presidente Dilma em função da gravidade de todas essas denúncias. Existe aí um parecer de Ives Gandra Martins dizendo que há base legal para um pedido de impeachment. O senhor fala de uma ambientação hostil, desalentadora, assim, da própria população. O senhor cresceu muito nas redes sociais. Existe clima para essa onda ir adiante? Ainda não, veja bem. Primeiro porque não há fato objetivo hoje que envolva a presidente, a não ser que, mais adiante, fatos gravíssimos envolvam a figura da presidente. Neste ponto, então, começa a haver a possibilidade. Segundo, o ambiente geral deteriorado, clima social de insatisfação e de indignação social. Uma coisa mais generalizada. Mais generalizada. Com esses dois fatores, sim, mas por enquanto eu não vejo absolutamente nenhuma possibilidade de impeachment. Tomara que não, né? Tomara que não. Uma crise institucional, o país entraria nesse momento, profunda crise institucional. Muito grave, né? Tomara que não. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Obrigado, agradeço. Uma boa noite.